Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então, amados, o tema da nossa live hoje, eu coloquei lá, é como recomeçar. Amém? Então, eu creio que tem pessoas que precisam recomeçar do zero alguma coisa. Tem outras que precisam recomeçar em algumas áreas. Tem outras que estão desejosas de ir para um novo estágio, mas não sabe como. De modo que eu creio que nós vamos caminhar nesse sentido hoje, para que você possa deixar para trás algumas coisas que possam estar interrompendo sua vida e você possa realmente se sentir útil e reiniciar. Então, a palavra recomeçar, o sentido do que eu quero falar com você, recomeçar é começar de novo a fazer algo que foi interrompido, que você interrompeu ou que interromperam na sua vida. Então, talvez você vinha numa jornada e de repente aquilo foi interrompido, deixou de acontecer, não está mais acontecendo por alguma razão. E tem muitas coisas que poderíamos nomear aqui, decepções que você sofreu, desistência que você mesmo tomou a decisão de fazer, ou alguma palavra que você ouviu, alguma coisa que deixou você triste e você simplesmente recuou, alguma pessoa que se interpôs no seu caminho e fez com que você estacionasse, ou alguma coisa que possa estar acontecendo agora mesmo na sua vida, né? E isso está interrompendo a sua caminhada. Então, eu creio que o Espírito Santo, eu orei, né? E ele me deu essa unção, essa palavra, ela veio no meu coração, eu estava pedindo a ele para que pudéssemos tirar pessoas que estão estacionadas nesse momento, para colocá-las de novo em movimento, tanto em áreas da vida, como algumas pessoas que estão literalmente estacionadas. Porque a área que você é bom não garante que você não é. Talvez tenha pessoas que ela simplesmente está bem, mas tem alguma coisa na vida dela que faz ela não crescer, não desenvolver. Nós vamos, eu creio que durante a live vamos tocar nessas áreas aí e você vai ser livre. Amém? Então fica comigo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Vamos pegar aqui esse contexto. Filipenses 4, versículo 4 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8, finalmente, está continuando, né, o assunto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e eu posso acrescentar também, e o vosso coração em Cristo Jesus. Amém? Então, nesse contexto, a palavra de Deus traz uma alegria. Ele está falando sobre uma alegria que ela está em Cristo. Ela não é uma alegria que é encontrada nas coisas. Ela não vem porque você recebeu um bom salário, esse tipo de alegria aqui. Ele não vem porque você conseguiu um marido, nem uma esposa, nem porque você teve o seu próximo filho, nem você está sendo bem-sucedido na vida, uma pessoa inteligente e recebeu alguns elogios desse dia de hoje. Não é esse tipo de alegria que a Bíblia está falando aqui. Mas ele está falando sobre uma alegria que está no Senhor, ou seja, está na palavra. Essa alegria, ela deve estar finalmente operante em nossa vida
acima de qualquer coisa. Porque todas essas coisas que eu acabei de falar, elas são passageiras, né? Por mais que você ame alguém, mas um dia essa pessoa, ela pode partir de alguma forma, ou pelo arrebatamento, ou por, se for crente, promoção, né? Que o crente não morre, ele é promovido para o céu. E alguns podem até se apartar de alguém por alguma razão. Mas tudo nessa terra tem um tempo limitado, tem uma duração. Então, portanto, a alegria baseada nas coisas terrenas também é limitada devido à limitação que existe na terra. Mas a palavra de Deus fala aqui sobre uma alegria que ela pode ser constante, que é uma alegria baseada nos princípios elementares dos oráculos de Deus, ou da palavra infalível de Deus. Então, essa alegria que ela vem motivada, independente de que sua mesa está farta, ou se ela não tem nada para comer, se a geladeira está cheia, ou se ela só tem a luz acenando para você, se você está com uma pessoa que você gostaria do seu lado, ou se você não tem ninguém ao seu lado, se você está com uma conta no banco no azul, ou se ela está no vermelho, não importa como esteja o seu estado, essa alegria, ela vai se manter na sua vida e vai promover a sua vida para um lugar diferente aonde você se encontra agora. Essa alegria, ela está no Senhor. Eu vou ler de novo o que Paulo disse. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, e uma pessoa presa, né, ele não tem muita motivação, porque é muito melhor você estar livre do que estar preso. Ele estava preso literalmente numa prisão. E ele começa a ensinar sobre alegria. Ele fala, Filipenses capítulo 3, ele fala no início da carta, alegria, né? No início do capítulo, no capítulo 3, ele começa a falar de alegria. Ele disse, eu me alegro em dizer as mesmas coisas para vocês. Então, isso traz para nós, eu vou voltar aqui rapidamente, Filipenses 3, vamos só dar uma lidazinha aqui. Ele diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, ele diz mais uma vez essa palavra, quer dizer, nessa epístola, pelo menos 3 vezes, ele fala sobre alegrar-se no Senhor. Ele começa dizendo aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, ele chama de segurança, ele chama de manter a alegria, né? Está oculto aqui, mas é mantimento da alegria. Você ouvir de novo a mesma coisa que você já tinha ouvido antes. Aquilo vai manter você alegre e isso vai também lhe sustentar no momento da angústia, no momento das decepções e coisas que acontecem no dia a dia. Talvez essas ferramentas, no seu passado, elas não foram acionadas e você não as colocou em prática e isso trouxe você a parar. Em alguma área você parou, em algum momento você parou na sua vida e Deus, o Espírito Santo, nessa noite, ele quer trazer você de volta, trazer você para um lugar onde você nunca deveria ter saído. O lugar da vitória, o lugar da alegria, o lugar onde a paz reina, o lugar onde as possibilidades, elas existem. Porque o Deus do impossível, ele está escondido na sua palavra. Então, não importa o que você passou, não importa como foi o quadro, importa é o seu desejo de mudar a partir de hoje. A partir desse momento, as coisas podem ficar tudo diferente, se você quiser. Então, essa live, eu creio que vai tratar, ajustar áreas da sua vida que talvez ficou obscura e você tem coisas que a gente tem até medo de falar, até mesmo de citar sobre determinadas situações. Isso acaba sendo como um fantasma ou um senhor. Aquilo que a gente não expõe tem poder sobre a nossa vida. Tudo que você oculta tem poder sobre a sua vida. Então, nós só temos um Senhor, o nome dele é Jesus Cristo. Então, eu não preciso esconder nada,
Nem você precisa esconder nada. Porque se você esconde alguma coisa, aquilo ali está dizendo, quando você esconde é porque aquilo é maior do que você. Eu quero dizer que, por pior que seja a coisa, você é maior em Deus. E Deus quer alcançar essa área na sua vida, essas áreas obscuras, para que a luz possa chegar lá e você comece a andar novamente. E as promessas, as coisas que o Espírito Santo te falou, elas venham a acontecer e você possa olhar para frente e dizer assim, eu estou tão feliz porque eu estou motivado para o meu amanhã, ou motivada, né, para o meu amanhã. Porque eu estou deixando para trás coisas que não são mais significativas para mim, que tentavam me parar, tentavam me prender. Eu estava vendo uma moça, eu espero que em breve a gente vai ter o testemunho dela pessoalmente, e ela fala sobre isso. Ela disse que tinha uns fantasmas na vida dela que interrompiam o crescimento. E ela ouvindo uma live como essa, em oração, nós fizemos uma oração, e ela também entendeu o que a palavra disse, e ela ficou livre daqueles fantasmas que atormentavam a vida dela, e agora ela está vivendo um outro tempo, por causa de uma palavra. Uma palavra, foi o que o centurião disse para Jesus. Tinha um rapaz que estava horrivelmente atormentado na sua casa, ele disse, Senhor, manda com a palavra, e o meu rapaz será curado. Uma palavra pode mudar a sua vida, seu futuro, seu ministério, seus negócios, seu casamento, sua vida pessoal, tudo em sua volta. Uma palavra pode mudar para sempre. Portanto, eu não estou preocupado se você vai pegar o contexto do que eu estou falando. Mas eu quero que você receba pelo menos uma palavra que pode destravar a sua vida para sempre, durante essa live. Então, essa é a vontade de Deus para a sua vida. É destravar você, para que você comece a caminhar de novo, crescer novamente, sem ter medo, sem ter objeção, sem ter ninguém que possa te mandar parar. Porque você vai estar tão confiante que vai olhar para frente e vai dizer, ninguém mais me segura, porque o Senhor está comigo. Eu não vou olhar para trás. Jesus fala, lembra da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela lembrou para a velha vida e ela virou estátua de sal. E nós temos que, literalmente, hoje, não mais olhar para trás, porque essa olhada, muitas vezes, causa paralisia em ministérios, na vida de pessoas, no crescimento, não importa o que aconteceu. Porque existem pessoas que algumas mulheres, por exemplo, que elas foram estupradas quando jovem, até mesmo rapazes. E de repente, agora, ele olha para trás e fica se sentindo imundo, se sentindo como se fosse incapaz de enfrentar a vida por causa de alguém que poderia estar dizendo alguma coisa a seu respeito. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que o sangue de Jesus, ele é poderoso para purificar a sua vida em tal forma que deixa você como se você jamais tivesse vivido aquele momento na sua vida, porque na mente de Deus aquilo está apagado. Você pode começar a se comportar como tal. E uma dica que eu dou para você é o seguinte, quando a gente quer que um mato, né, que nasceu, um joio que nasceu na nossa vida seja insignificante, eu planto uma árvore perto dele. E quando eu coloco uma árvore perto dele, eu vou aguar aquela árvore, ela vai crescer. E ela vai crescer tanto, mas vai crescer tanto que as pessoas não vão mais olhar para o joio. Porque a árvore está tão frondosa e alta, dando tanto fruto, que ele torna o joio insignificante. Então, eu quero que você entenda que isso é uma parábola que eu estou dizendo para você, para que você torne o seu passado daqui para frente tão insignificante que as pessoas não consigam enxergar por tanto fruto. E uma coisa tão grande que você vai construir na sua vida com Deus a partir de hoje, a partir dessa hora, a partir desse momento. Você não precisa esperar para o amanhã. Você só precisa começar hoje. Sabe, ninguém vê o alicerce, ninguém vê a raiz. Mas no momento que ela começa a entrar
na terra e começar a criar força, né? Que a Bíblia nos compara como carvalho, ele cresce de uma forma gigantesca, né? O carvalho. E ele pode chegar, se eu não me engano, até 50 metros. Então, é uma árvore que realmente ela vai estar bem vista, né? Então, eu creio que a Bíblia diz que nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Então, somos esses carvalhos que estão sendo levantados, e para isso é importante que essas coisas que não trazem uma boa lembrança, uma boa edificação, elas fiquem para trás. Eu aconselho você a fazer uma reforma em algumas coisas que trazem más lembranças na sua vida. Tem fotos que não trazem boas lembranças. Joga fora. Ah, mas é uma foto, é uma história. Mas se aquilo traz más lembranças na sua vida, joga fora. Tira do seu caminho, ou pelo menos tira da sua frente. Porque quando a gente vai na casa de pessoas, elas têm várias fotos lá, e tem muitas que não traduz para ela o que ela é realmente. O que ela é hoje em Cristo Jesus. Traduz mais um passado sombrio do que mesmo o futuro e o presente agora que está em Cristo. Se eu for na sua casa, quais são as fotos que retratam o seu futuro? Quando Deus quis dar a Abraão um futuro, ele deu também umas fotos para ele ver do futuro dele. Ele disse: Abraão, assim será a tua descendência. Ele começou a dizer: será como as estrelas do céu e a inumerável areia da praia do mar. Deus começou a dizer a Abraão algo para que ele esquecesse o passado. Então, ele começou a olhar para frente, ele começou a se empolgar de novo, começou a olhar para o futuro. E isso levou a ele cumprir a palavra de Deus. E Deus está te dando agora algumas fotos para que você possa colocar para o seu futuro. Você tem quadros do seu futuro? Tem coisas que eu possa ir na sua casa e ver que retrata o seu futuro? O que você tem na imagem do seu telefone? Retrata o seu futuro? Como é que você vê você lá na frente? Então, talvez, e pode acontecer isso agora mesmo, falando com você, e você nem saber, você não tem nem motivação para olhar para frente. É com você que eu estou falando. É com você também que eu estou falando, na verdade. Porque eu creio que você vai sair desse lugar. Porque Deus não criou pessoas para fracassar. Nós não podemos ser fracassados. Não devemos ser fracassados. Só você mesmo é que pode fazer com que você fracasse. De fato, existem expressões na Bíblia sobre isso, né? Então, Deus coloca no nosso caminho, está lá, morte e vida. Ele diz: escolhe a vida. Então, são escolhas que nós fazemos que nos levam para o nosso futuro. Amém? Então, ele diz: olha, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros escrever a mesma coisa. Mas, irmãos, a nossa live hoje é o que fazer para recomeçar. Bem, recomeçar, eu vou repetir novamente, é começar de novo e fazer algo que você interrompeu, ou que foi interrompido, ou que interromperam. Onde você parou? Então, tem muita gente que ficou pelo meio do caminho, deixou de fazer, deixou de acreditar. Eu quero que você vá em Hebreus capítulo 12, agora. Hebreus, por favor, vá lá. Versículo 1. Portanto, também vós, versículo 1 diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos?
Eu não sei, mas eu acho que tem alguém que está com incômodo no ouvido esquerdo aí. E se você está com incômodo, uma dorzinha pegando aqui por baixo, Deus está te curando aí agora. Nessa área aqui, aqui é a esquerda, essa parte aqui. Deus está te curando aí onde você está. Bem, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para a sua vida. Olha aí, era o nosso amado pastor Noil, está curado em nome de Jesus. Receba aí sua cura. É melhor ouvir a live sarado, curado, não é? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto a gente vai pregando, o Espírito Santo vai trabalhando. Eu amo o Espírito Santo por isso. Porque ele é dinâmico. Ele conhece a gente. Não é tremendo, né? Oh, aleluia. Como é bom. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, escuta. Ele disse que tem uma grande nuvem. Ele não falou uma pequena nuvem. Ele falou uma grande nuvem de pessoas que já chegaram lá, que já venceram, que estão lá já. Pessoas que não amaram as suas próprias vidas, mas simplesmente aceitaram aquilo que o Senhor tratou com elas. E elas chegaram lá. E nós temos esse povo nos incentivando todos os dias. A grande nuvem de testemunhas que testemunharam a glória, a presença e o poder de Jesus. E eles viveram nesse mundo imperfeito onde nós estamos, mas com sucesso, que é o que eu creio que você vai viver daqui para frente. Andaram nessa terra onde nós estamos, mas com sucesso. Ora, se alguns fizeram isso naquelas alianças que eram inferiores, imagina nós numa aliança superior, não podemos viver uma vida muito melhor com Deus nesse tempo de agora, não é verdade? Ele fala que tem coisas que embaraçam a nossa vida, que é peso e pecado. Então ele fala sobre peso. Tudo o que causa peso na sua vida. Todas as coisas que podem trazer alguma coisa para te parar. Tipo, você está levando um fardo que não é seu. Alguém simplesmente chega para você e começa a dar mais atividade, e você vai pegando aquilo e de repente aquilo te congestiona. Quantas pessoas iam muito bem com o Senhor e de repente chega uma coisa para ele fazer, seja ela qual for, e ele começa a esfriar espiritualmente, começa a esfriar com o Senhor. Isso é peso. Tudo que causa esfriamento na sua vida é peso. Tudo que causa ansiedade é peso. Tudo que causa preocupação é peso. A Bíblia diz que não devemos nos preocupar com coisa alguma. E Jesus disse para Marta que ela não precisava se ocupar com tantas coisas, mas só com aquelas que fossem necessárias, aquilo que realmente precisamos nos ocupar. Então, às vezes, nós estamos pegando coisas que nós não fomos chamados para isso. Você está pegando várias coisas ao mesmo tempo e, de repente, você não está dando conta nem de uma. Então, cuidado com os pesos, porque isso, de uma forma sutil, você pode dizer, mas pastor, não estou pecando, não. Eu ando uma vida de santidade, eu faço as coisas certinhas, mas os pesos têm te afastado da oração, têm te afastado de andar em amor com as pessoas, têm te afastado da confissão da palavra, de leitura, de ler bons livros, de evangelizar, de ser uma bênção para as pessoas, tem deixado a parte carnal da sua vida ela crescer mais do que a parte espiritual. Então, peso é qualquer coisa que se interpõe entre você e Deus. Qualquer coisa. É claro que tem coisas que nós devemos fazer que são necessárias. Por exemplo, a Bíblia chama de necessária trabalhar. Trabalho é uma coisa necessária. Na verdade, a Bíblia fala que Deus, ele
ele traz favor para as pessoas que trabalham. Mas no momento que o trabalho começa a ser um peso e lhe jogar para fora da palavra de Deus, aí deixa de ser uma coisa abençoada por Deus para ser um peso de interrupção na sua vida ou um jugo que pode te levar para longe. Entende? A ganância tem levado pessoas para a ruína. Nós não precisamos ser gananciosos, ambiciosos, porque as coisas elas vão acontecer na nossa vida simplesmente porque você está andando com Deus. Ele prometeu isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então eu creio, irmãos, que você pode fazer coisas tão significativas que você pode ter um resultado maior do que talvez as que você está tendo antes de entrar nesse isolamento. Se você começar a tirar os pesos da sua vida, aquilo que deixa você... E peso também pode ser uma cegueira. A pessoa está cego, concentrado só em uma coisa. Um tempo desse, eu imaginava que uma pessoa que me devia um valor X, era tudo que eu precisava para começar a minha vida de novo. E aquela pessoa nem me pagou. E eu estou aqui. Eu tive que simplesmente perdoar aquela pessoa. Você entende? Então, assim, às vezes a gente está concentrado e está deixando coisas entrar no nosso caminho e nos paralisar. O que é que está te paralisando? O que fez você parar? O que trouxe você em determinadas áreas para você não crescer? Eu sei que tem muitas pessoas testemunhando, porque eu falei hoje que a gente está tão intenso nessas lives durante esses dias, que eu acho que já está quase 2 meses de lives. Aí você multiplica 60 dias por 2, dá 120 lives. Rapaz, 120 é como se você fosse a 120 cultos. Tem pessoas que vai, para você ter uma ideia, por ano, né? Se ele for só no domingo, ele vai a 40. Se ele for mais, 10 vezes, mais 12, 48 cultos. Imagina você ouvir 120 cultos em 60 dias, que é equivalente a quase 2 anos, ou mais de 2 anos, de ouvir aquelas pessoas que ela vai no domingo só porque só tem tempo no domingo, e tem pessoas que só podem mesmo ir no domingo, tem aquelas que escolhem ir só no domingo, isso é uma opção de vida. E agora você está intenso com Deus, se você está assistindo às lives. É impossível que a sua vida fique do mesmo jeito. Não tem como. Não tem como. Olha, os discípulos, eles estavam com Jesus todos os dias. A Bíblia fala que eles estavam todos os dias no templo e na comunhão com os irmãos no início. E olha, irmãos, o poder de Deus era intenso na vida deles. Os milagres aconteciam um atrás do outro. Era uma coisa incrível, sensacional, eu posso dizer assim. Tremenda. Compreende isso? Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu estou tendo de crescer ensinando para você. E acredito que você deve dizer o mesmo, porque está ouvindo essas verdades que podem te levar a um lugar onde você não chegou ainda. Então, uma das coisas para que você recomece é tira os pesos. Outra coisa, ele fala não só peso, ele fala também pecado. Então, nós temos que desembaraçar tanto de peso como de pecado. Ele fala que é embaraço. Peso e pecado é uma coisa que vai deixar você enrolado, sem crescer, sem desenvolver, sem ir para onde Deus quer que você vá, sem rumo e sem direção. Porque é como um tornado na sua vida. Ele fica mexendo. Sabe, o tornado ele roda muito, mas não sai do canto. Quem está lá, ele fica rodando em torno do mesmo lugar. Então, às vezes, você está naquele redemoinho ali, rodando, sem sair do mesmo lugar, como o povo no deserto ficou assim. Então, a gente tem que lançar os pesos, lançar os pecados para bem longe. E o que eu faço, pastor? Ele fala no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Então, o peso também pode ser uma decepção que você teve no passado, como eu falei no início, alguém que foi abusado, e aquele pensamento continua na sua vida. Pode ser qualquer coisa
que está interrompendo a sua mente brilhante, a sua vida preciosa. Porque se você quer saber o seu preço, dá uma olhadinha lá na cruz. Esse é o seu preço. É preço de sangue, é preço de morte, é preço de um Deus que morreu no meu e no seu favor. Então você não tem preço. Você não pode negociar a sua vida. Você não pode negociar o seu futuro. E não pode dar bolas para essas preocupações, ansiedades e essas coisas que Satanás tenta fazer para lhe parar. Você não tem que considerar essas coisas. Você não tem que respeitar esse tipo de coisa. Você tem que considerar a palavra. Respeitar Deus. Essas coisas não. Às vezes nós estamos respeitando muito mais essas coisas e vivendo a luz. Na verdade, eu não digo nem luz, as trevas dessas coisas. Porque uma coisa que cega não é luz. Uma coisa que cega e para é trevas. Então você tem que jogar isso para bem longe, mudar completamente. Você não vai conseguir chegar lá vivendo do mesmo jeito. Tem que mudar. É imperativo. Deus não muda, mas nós mudamos. Cada vez que eu estou olhando para Jesus, eu tenho que mudar. A palavra, onde ela chega, ela vai causar mudanças, e muitas vezes mudanças radicais. Eu gosto sempre de lembrar que um certo tempo eu morei em uma casa que tinha um pé de pitanga, e ele estava espalhado lá pelo quintal, interrompendo a gente passar. Eu tinha uma cachorra, cachorra, você sabe como é que é, né? Ela não usa banheiro. E ela fazia aquelas coisas lá e ficava misturado os ramos da pitanga com as fezes do cachorro, e ficava aquela bagunça, e a gente tinha que limpar, e era aquela dificuldade. E eu fiquei olhando para aquela coisa e disse, meu Deus, eu não vou chamar um jardineiro para podar um pé de pitanga aqui, eu mesmo vou fazer. Peguei, comprei um alicate, aquele alicate de cortar plantas, fui lá no pé de pitanga e deixei ele bem redondo, e agora a gente podia passar pelas laterais sem estar batendo naquele pé. E eu percebi que quando eu cortava aquilo ali, é como se ele estivesse sentindo, quando eu estava cortando. Ele sentia aquilo, porque eu estava tirando parte deles. Parte daquele pé estava sendo cortado. Mas eu também sabia que ele tinha poder de regeneração. Ele poderia se regenerar, ele poderia reconstruir novamente. Então eu tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. E sabe, irmãos, para minha surpresa, aquele pé, ele colocava uma pitanga perdida, uma aqui e outra ali. Na verdade, eram pouquíssimos frutos, nem tinha graça. E para minha surpresa, depois de um tempo eu cheguei lá, ele estava cheio de fruto, vermelho de fruto, aquelas frutinhas vermelhinhas. E eu fiquei admirado com aquela metamorfose que aconteceu com aquele pé, depois que eu podei. E escuta, irmãos, eu me lembrei imediatamente do que Jesus disse. Todo ramo que está em mim, o Pai poda para que produza mais fruto ainda. O ramo tem poder de regeneração, porque a vida não está no ramo, a vida está no caule e manda para o ramo. O ramo tem vida também, mas ele é suprida pela seiva que vem do caule, que alimenta. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e vocês são o ramo. Então nós somos alimentados por ele. Então nós temos poder de regeneração. Então não tenha medo quando podar, porque a poda dói. Porque eu vi aquela árvorezinha, é como se ela estivesse ali naquele momento chorando, porque eu estava cortando aqueles ramos que com dificuldade ela teve ali para crescer. Mas depois eu creio que ela estava alegre com o poder da regeneração na vida dela, e ela cumpriu o seu papel, porque a árvore ela nasceu para dar fruto. Jesus, quando viu uma árvore que não dava fruto, ele cortou, ele amaldiçoou. E nós nascemos para frutificar. E se você não está frutificando, a partir de hoje, você vai frutificar a 100 por 1, vai aumentar o nível, porque você está entendendo que precisa deixar Deus podar essas coisas. Aí você pergunta, como é que Deus me poda? É dizendo para você o que você deve fazer. Deus dá uma instrução, você entende que está errado, e você corta aquilo da sua vida.
Quando você faz isso, é o próprio Deus podando você e fazendo com que você seja uma pessoa melhor do que você é agora. Entende isso? E ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus. Então ele fala que não só olhando para Jesus, mas também entendendo que Jesus tinha uma coisa que ele estava vendo no futuro. Você precisa ter um futuro, você precisa enxergar alguma coisa. Deus deu a Abraão, ele tirou os óculos espirituais de Abraão, aquilo que cegava Abraão. Ele deu, na verdade, os óculos espirituais a Abraão, aquilo que cegava ele, ele tirou. Ele deu um futuro para Abraão quando ele disse, olha para as estrelas do céu e olha para a areia da praia do mar, porque assim será a tua descendência. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E você precisa olhar para o seu futuro. Você precisa ter um futuro para que você se anime no seu presente e agora, para que você comece a fazer coisas que vai te levar para esse lugar. Entende? Então tem coisas que você precisa retomar de volta e tem coisas que você precisa simplesmente esquecer e abandonar porque não tem mais jeito. Compreende isso? Talvez você perdeu a sua família e não tem mais jeito de você retomar porque ela já está já se formou outra família. Ou talvez foi você que a destruiu e você possa reconstruir novamente, né? Se estiver ao seu alcance. Pode ser isso. E pode ser simplesmente que você vai olhar para trás, não vai mais olhar para trás e seguir em frente a sua vida e continuar avançando no plano de Deus. Porque tem coisas que não tem mais como voltar atrás. Tem pessoas que simplesmente elas decidiram a sua vida e foram fazer o que elas quiseram. Na verdade, a palavra de Deus deixa isso claro. Até mesmo ele diz o seguinte, se o descrente, ele quiser conviver com a crente, com o crente, né, que pode ser homem ou mulher, ou a descrente, que viva. Porque o homem ou a mulher descrente é santificado pelo homem ou a mulher crente. Assim também os filhos são santificados. Mas se ele quiser abandonar, abandone. Se ele abandonar, a pessoa está livre para casar com outro. Então, segundo a Bíblia, você está livre para casar com outro. Se a pessoa abandonou, fique livre. Entende? Então, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não quero que você agora vá começar a querer juntar os cacos que não tem mais jeito. Mas se existe alguma coisa que pode ter alguma possibilidade, e Deus está te instruindo para isso durante essa live, fique livre. Amém? Mas o objetivo disso é deixar você livre para seguir o seu rumo, seguir o seu futuro. Porque tem coisas que aconteceram à base de adultério, e a Bíblia também fala, em relação a relacionamento, que quem passou por experiências, né, de marido ou mulher trair em adultério, você também está livre para seguir sua vida e até casar com outro. É uma decisão pessoal sua. Mas o que Paulo diz, na verdade, é que nós não devemos estar com nenhum empecilho para o nosso crescimento. Porque ele fala em 1 Coríntios capítulo 7, que até os casados seja como se não fosse, só para não ter empecilhos para crescer. Compreende? Porque a nossa vida nessa terra é de pouca duração. Estamos passando pouco tempo aqui. E o tempo que nós temos que aproveitá-lo para chegar no lugar onde nós queremos, onde nós devemos realmente chegar. Amém? É claro que nós temos que manter harmonia e paz nos nossos lares, etc. Eu não quero entrar nesse mérito porque eu estou falando sobre um assunto específico. Como você recomeçar em cada parte da sua vida. Vou falar novamente. A área que você é bom não garante a que você não é. Você pode ser muito bom em uma coisa, mas aquela que não é bom está acabando com você. Então você tem que ficar bom na área que você não é para que você cresça. Amém? Se você não tem coragem de chegar para as pessoas dizer que ama e pedir perdão, isso pode estar acabando sua vida. Você pode ser bom em fazer algumas coisas, mas não é bom em pedir perdão quando erra, por exemplo. Tem que pedir. Perdão é uma ferramenta do amor. Perdão é uma ferramenta de Deus. Ele precisa ser acionado. Ele precisa ser liberado para que você viva e deixe outras pessoas viverem também. Compreende isso? Isso é fundamental para a nossa vida. E fala que Jesus tinha afronta. Então, se você está sendo afrontado,
mas você tem um alvo, tem um futuro, você não vai ficar triste porque você está sendo afrontado. Porque quando estamos vivendo a palavra, existem as perseguições que acontecem. Não quer dizer que elas vão funcionar, mas elas existem. Eu tenho que simplesmente manter a minha vida com Cristo. Deixa quem quiser perseguir. Eu vou manter a minha vida com Cristo e vou seguir minha carreira. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não me importa se estão perseguindo ou estão deixando de perseguir. Eu sei de uma coisa, que as portas do inferno não vão me parar e nem deve também parar a sua vida. E o diabo tem suas maneiras de parar. Ele sabe como o ser humano funciona. Ele sabe como deixar as pessoas tristes e tentar levar uma falsa alegria. Ele sabe como fazer isso. Mas somente Deus pode nos levar para o lugar correto, o lugar do nosso crescimento, que é a palavra. Amém? E ele diz, considerai, versículo 3, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Nós sabemos que Jesus sofreu. Ele está dizendo para a gente considerar. Amém? Então, essa considerar quer dizer, pensa, pondera sobre isso. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando nas vossas almas. Ou seja, ficar exausto, né? Mas está um peso, pastor, eu não estou aguentando. Eu vou te dar já algumas instruções sobre isso. Continua aí. Nós temos alguns minutos ainda. Então, não desmaie, não fique exausto. Amém? Porque Jesus disse... eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Versículo 28. Abra lá, por favor. Mateus 11, 28. Irmãos, recomeçar não quer dizer, não significa que você tem que se sujeitar à vida que você vivia antes. Porque foi a vida que você vivia antes que te tirou do propósito de Deus. Entende? Então não quer dizer que você tem que submeter a uma vida passada. Nem sempre é assim. Estão comigo? Então, a vida que vivíamos, algumas coisas que nós fizemos nos levou ao fracasso, nos levou a estar estacionado. E Deus quer te tirar desse estacionamento. E ele continua. Jesus diz o seguinte, vinde a mim, Mateus 11, 28, lembrando que para você viver uma vida de sucesso, uma das ferramentas mais poderosas para você esquecer o seu passado e começar uma nova vida se chama humildade. Humildade. Humildade é você reconhecer que errou e começar novamente. Amém? Então, peso e pecado, você já entende que existe alguns. Você que está passando por isso. Então, eu tenho que ter humildade para poder reconhecer isso, jogar esses pesos para bem longe e colocar minha vida para frente novamente. Humildade quer dizer submeter, ser ensinável, estar pronto para mudar, abandonar o estilo de vida para começar um outro estilo de vida a partir desse momento. De fato, a Bíblia traz vários conselhos sobre essa questão de humildade, mas eu quero que você veja aqui que humildade é uma característica, faz parte da vida e caráter de Jesus. Ele diz em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele sabia que algumas pessoas iriam estar cansadas, iriam estar sobrecarregados, e ele diz aqui, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, essa ferramenta que vai me livrar
desse passado sombrio, que é a humildade. Amém? Jesus disse que eu tenho que aprender dele que ele é humilde e manso de coração. Então, quando eu estou dizendo que eu sou humilde, eu tenho atitudes de humildes, de uma pessoa humilde. Eu vou me comportar dessa forma. Eu tenho que considerar as pessoas superiores a mim mesmo. Porque se eu não considero, eu não posso nem receber de alguém que está falando comigo ou pregando para mim. Se eu não me sentar lá para quando as pessoas que eu treinei, né, eu estou falando de mim, elas estão lá pregando, se eu não me sentar lá para ouvi-las e receber o que elas estão ensinando, eu não estou sendo humilde. Porque Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, estava ensinando para ele o errado. Imagina uma pessoa. Então Deus pode usar qualquer pessoa para te ensinar. E a gente precisa ter humildade para isso, para poder crescer. E é na humildade que nós somos exaltados. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele levanta, ele exalta. Estão comigo? Então, se você quer crescer, tem que aprender de Deus. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você quer alívio, tem que aprender daquele que é manso e humilde. Ou seja, você tem que ter agora, a partir de hoje, na sua vida, atitudes de uma pessoa mansa e humilde. Você tem que incorporar na sua vida. Eu sou manso, eu sou humilde. Você tem que dizer para si mesmo que é manso e humilde. Porque se o nosso mestre está dizendo que você tem que atentar para ele para aprender a ser manso e humilde, e você vai aliviar as cargas da sua vida, é porque é possível você ser manso e é possível você ser também humilde. Porque a falta de mansidão, de humildade, que mansidão é um fruto do Espírito, viu? Um fruto do Espírito recriado. Ser manso e humilde é uma característica de quem carrega essa graça de ser o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos qualificados para ser manso e humilde, mas não aprender com outra pessoa, não aprende no livro de autoajuda, nem fazendo faculdade, não. Isso aprende na Bíblia, aprende na palavra, aprende olhando para outras pessoas que são assim, humildes e mansas. Então comece a dizer para você mesmo que você é uma pessoa humilde, porque Pedro diz, eita, eu tenho pouco tempo aqui para a gente encerrar, vou ler bem rápido aqui, Pedro capítulo 5, versículo 5, 1 Pedro 5, 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, de uma pessoa com a outra, cingivos. Então ele está falando o quê? Eu me vestir com isso. É a mesma coisa que Paulo fala na carta aos Colossenses. Ele diz, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, ele concede uma graça maior. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então Deus quer te exaltar, ele quer te levar para um lugar mais alto, mas é importante que você tenha atitudes de humildade, atitude de uma pessoa mansa e humilde. Eu vou ler alguns provérbios aqui para te ajudar nessa área. Provérbios, vamos lá para os provérbios, capítulo 15, provérbios 15, 32, anota aí. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão, adquire o entendimento. 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede, vai antes da honra. Então, se você quer ser honrado, primeiro você tem que se tornar humilde, aprender de Jesus. Humildade, aí a honra vai começar a chegar nas coisas que você tem. Tem pessoas que têm projetos brilhantes, simplesmente eles não acontecem. Por que você acha que não está acontecendo? Falta de humildade, falta de reconhecer, falta de andar da forma que Deus quer que você ande. Você vai chegar lá. Libera a sua vida dessas coisas que estamos falando, compreende? Peso, pecado. Vamos em frente.
Vamos lá, Provérbios 22, 4. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade, ou seja, o presente da humildade, o pagamento da humildade, essa palavra galardão também quer dizer pagamento, e temor do Senhor, ou seja, respeitar a sua palavra, são riquezas, honra e vida. 3 coisas essenciais para a nossa vida: riquezas, honra e vida. Alguém pode ser rico, mas não ser honrado. Você pode até ser honrado, mas não ser rico. Você pode ser rico e honrado, mas não ter vida. Se você é rico e honrado e não tem vida, a sua riqueza vai ficar para outro. Então as 3 coisas têm que andar juntas, são 3 coisas que são necessárias. E ele diz que isso é o presente da humildade: riquezas, honra e vida. Tem pessoas que trabalham, ele não usufrui de nada, fica para os outros. Ele não consegue fazer nada com o que ele tem. Então, chegou o tempo da gente deixar de ser tolo, ajustar as áreas que nós precisamos ajustar e começar a ir de novo para frente. Recomeçar. Onde você parou, vá em frente novamente. Deus vai te pegar nesse lugar e vai te levar para um lugar mais alto, amém? Porque Ele tem um plano para a sua vida. Filipenses 3:23, para a gente encerrar, diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então daqui para frente você vai colocar a ferramenta da humildade, lembrando que você tem que andar em amor, tem que andar em fé, coisas que a gente já falou, mas eu estou falando hoje como você fazer para andar de novo, para começar de novo, para ir adiante. Anda em humildade, reconhece o que precisa ser reconhecido, deixa para trás aquilo que não serve e começa a caminhar livre, porque estamos em uma carreira de sucesso, porque você é um sucesso. Talvez você não acredite, mas você é um sucesso. Deus te vê assim. Deus não tem filhos fracassados, Ele tem filhos que foram chamados para viver o sucesso, amém?